E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Marcos Rodrigues, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Mosaic. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Fala, Paulo, obrigado, eu que agradeço o convite, satisfação estar aqui no Agro Resenha, falando um pouco contigo. Agradeço em nome da Mosaic o convite. Bom demais, bom demais. É isso aí, vamos trocar ideia aí, tem bastante história bacana e para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe porque nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Marcos. E Marcos, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Não, vamos lá, vamos começar então por onde tudo começou, né? Então eu sou natural de Alta Floresta, no Mato Grosso, no nortão do Mato Grosso. Sou nascido e criado lá, também tive a oportunidade de cursar agronomia no campus da Universidade do Estado do Mato Grosso, lá em Alta Floresta. Sou neto de produtor, de pecuarista e filho de professores que, na verdade, começaram a carreira também trabalhando no agro, e meu pai trabalhando com reflorestamento e minha mãe trabalhando no Instituto de Defesa do Estado do Mato Grosso. Então, esse é o meu contato com o agro, que começou um pouquinho antes de eu cursar agronomia, né? E desde a graduação eu tive a oportunidade de atuar nessa temática que eu atuo até hoje, né, temática de fertilidade e nutrição de plantas. Então já começou essa paixão lá na graduação. Posteriormente eu tive a oportunidade de lecionar, tive a oportunidade de ser docente na Universidade do Estado, no Mato Grosso, e também trabalhando com nutrição de plantas, fertilidade do solo, química dos solos, na área de solos, e dei continuidade então na minha carreira, né, até então acadêmica e docência, cursando mestrado e doutorado na Exalc, na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. Então fiz o mestrado e doutorado na área de solos e nutrição de plantas, novamente trabalhando com fertilidade e nutrição, com fertilizantes. Então tem sido a minha trajetória desde então, e posteriormente fiz uma mudança na trajetória, na verdade, né? Não segui a carreira acadêmica e resolvi entrar na indústria, mas ainda com o pezinho na pesquisa e desenvolvimento. Então, desde que eu concluí meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de fertilizantes, porém na área de P&D, na área de inovação, desenvolvimento de novos produtos, fertilizantes e tecnologias voltadas à nutrição de plantas, e é o que eu venho fazendo desde então, agora na Mosaic, para o Brasil e para o Paraguai. Ah, legal, cara, muito bom. E, cara, é interessante, né, porque assim, você estava comentando aí que seus pais subiram, né, foram lá para Alta Floresta, né, cara? E quem vive numa região como essa aí dificilmente escapa de trabalhar algum momento da vida com agro, né, cara? Assim, porque a cidade, ela vive isso, né, cara? Exato, não, a cidade... Ela começou, né, com a colonização, teve a corrida do ouro lá no Nortão, mas junto com o ouro vem as outras necessidades básicas, né? Então, também precisou ter um esforço grande, né, de muitas famílias, muitos migraram, né, do sul para a região para produção. Então, para produção agropecuária, produção de alimentos, produção de leite. Então, minha família fez parte, né, dessa colonização lá do Nortão, e o contato com o agro começou desde cedo, claro, dominado pela pecuária, né? Então a produção, criação de gado, a criação de gado, principalmente gado de corte na região, era o que dominava, e mais recentemente a região tem evoluído para a agricultura, né? Então tem produção de grãos, né? Novos armazéns e o pessoal se desenvolvendo lá também para garantir a produção de grãos para suplementação animal ou mesmo para exportação. Então o movimento tem sido crescente naquela região. Cara, eu lembro de ter ido à Alta Floresta há uns 12, 13 anos atrás e voltei lá no passado, cara. Completamente diferente.
Voltei lá no passado. É outra realidade, né, cara? Outra realidade, né? Nós temos importantes investimentos também no Brasil, né, para o agronegócio. O novo arco logístico lá do norte tem impulsionado a agricultura, não só na região de Alta Floresta, mas em todo o norte do Mato Grosso. Também melhorado a competitividade no Pará e até mesmo ali no centro-norte, né, nas regiões de Sinop, Sorriso. Tem ajudado bastante o estado, né, que é o nosso principal estado produtor de grãos nacional e exportador de grãos. Então, todo mundo tem vivenciado esses momentos importantes de expansões agrícolas e da modernização do nosso agro como um todo, né, que passa bastante por logística também. E, cara, aproveitando aí que já entrou nessa seara aí da produção agrícola e tudo mais, né? A gente sabe que, porra, foi uma baita de uma mudança aí de 50 anos para cá, né? Que as coisas passaram de um lugar que praticamente não produzia nada, né? De alimentos, passou para áreas com solos extremamente pobres, né? E que passaram hoje a ser localidades supervalorizadas. Você falou de Sinop, Sorriso e tudo mais. Regiões que 60, 70 anos atrás, né, ninguém queria nem de graça, né? e a pesquisa, enfim, tudo isso trouxe para esse negócio. Eu acho que, assim, até antes disso aí, cara, o que te atraiu nesse universo da fertilidade, da nutrição? Porque eu lembro até quando eu entrei na universidade também, que a gente foi estudar e tal. Acho que as primeiras disciplinas que a gente tem, né, pouca coisa tem relacionada mesmo direto, mas o solos é a primeira que a gente tem aquela relação direta que de repente pode trazer alguma coisa. Mas o que te atraiu nesse universo da fertilidade, nutrição de plantas, enfim? Na verdade, a gente vivia um momento em que ainda nós tínhamos uma baixa produção, principalmente produção agropecuária, né? Então eu vivi isso na minha família, né? Então, quando a gente fala lá atrás, né, no início dos anos 2000, que a gente tinha uma média, né, de lotação animal, uma taxa de lotação de animal de 0,4, 0,5 A por hectare, eu estava nessa época, né? Então, foi por viver isso, né, por ver uma necessidade de melhorar a qualidade das nossas pastagens que eu me interessei pelo assunto, né, e fui descobrir que fertilidade e nutrição de plantas, né, pasto também é cultura, né, afinal de contas. Então foi aí que eu descobri que manejar a fertilidade do solo, né, e adicionar nutrientes com conhecimento técnico, aplicar esse conhecimento para nutrir uma pastagem, na verdade, traria incremento em produção animal, né, em taxa de lotação e melhorar o aproveitamento das áreas do meu avô com a produção de gado de corte. Então foi por aí que tudo começou o interesse por aí, e depois na universidade eu tive a oportunidade de rodar alguns departamentos, sempre trabalhando com adubação de pastagem, adubação de grãos, adubação em hortaliças, e é o tema que eu tenho vivido por toda a minha carreira. Então é uma satisfação Sim. grande ver como a gente consegue transformar solos que têm uma boa aptidão agrícola do ponto de vista físico, do ponto de vista de mecanização, mas a gente tem um desafio muito grande, né? O Brasil é dominado por solos, né, com elevado grau de intemperismo, né, solos que a gente chama de solos velhos, que eles, por natureza, eles têm uma baixa fertilidade natural. Então, nós precisamos aportar tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia para os nossos solos, muito disso passa pelos insumos que a gente conhece como fertilizantes, né? E aí, o arcabouço fertilizantes, na verdade, envolve correção, condicionamento de solo e o uso de fertilizantes para a construção da fertilidade e para a nutrição das culturas, que é o foco no final do dia, né? A gente aumentar Sim. a nossa produção por área para continuar sendo líder hoje líder, né, global em agricultura tropical no mundo. O Brasil é uma referência e passou por toda essa construção. Então eu tive a oportunidade de viver, né, o lado feio, né, da moeda, o lado da descoberta, da evolução, o início dos anos 2000, onde a gente já tinha muito conhecimento, né, a gente já tinha, na verdade, desde a década de 70 iniciado essa busca, né, por conhecimento aplicado à agricultura tropical com pesquisadores, com as iniciativas via Embrapa, que é a primeira leva, né, dos nossos pesquisadores e professores que foram buscar esse conhecimento e tropicalizar, nós evoluímos, né? Então, a partir daí, nós
tivemos as várias ondas de evolução no nosso manejo da agricultura tropical, visando, né, produtividade, eficiência e utilização de tecnologias. Então, é um tema que, para mim, ele é bem animador, né? Um tema que eu sou muito motivado em falar sobre, né? Passei por essas fases e estamos aí preparados para o que vem pela frente também. E é interessante, né, quando você mandou ali, a gente conversou previamente, né, que eu fui pegar as informações aqui, o seu trabalho, tanto no mestrado como no doutorado, ele sempre teve esse viés de trabalhar com agricultura tropical, né, e quando a gente fala de solos intemperizados, né, agricultura tropical, a gente normalmente também fala de deficiência de fósforo, ou, né, aquela dinâmica do fósforo ali no solo. E foi essa uma das pesquisas que você trouxe no seu doutorado, que acho que foi até um estudo pioneiro no Brasil, né? Teria como você contar um pouquinho desse estudo que você trouxe e o impacto disso aí também para a nossa agricultura aqui nacional, cara? No mestrado eu tive a oportunidade de iniciar os estudos, né, estudando a dinâmica do fósforo. Fósforo é esse nutriente que é o mais desafiador para a gente, né, na agricultura tropical. Os nossos solos não têm fósforo por natureza, né, os solos nossos que apresentam elevado grau de intemperismo, os teores de fósforo são muito baixos, tanto os totais quanto os teores disponíveis, né, aquilo que a planta consegue enxergar é muito baixo, né? Então, em regiões amazônicas, por exemplo, de onde eu vim, né, sul da Amazônia, é possível achar uma análise de solo com 0 de fósforo. Então, não tem como não falar de fósforo falando de solos tropicais. Então, eu tive a oportunidade de estudar a dinâmica do fósforo em sistemas agrícolas, né, mediante o manejo histórico, né, da utilização do nutriente fósforo no sistema de plantio direto, em cultivo convencional e na trajetória, né, na construção desse potencial produtivo. Então, no final do meu trabalho, a gente conseguiu levantar os estoques de fósforo, né, como o fósforo se acumula nos solos. A gente, diferente de regiões temperadas, que sofrem com lixiviação de fósforo, né, o escorrimento vertical do fósforo até aos lençóis freáticos, gerando um problema de eutrofização. Aqui os nossos problemas são a fixação do fósforo, né, essa interação que ele tem com alguns minerais dos nossos solos tropicais que acabam adsorvendo, né, acabam fazendo reações químicas que não deixam o fósforo ficar disponível para a planta. Então é essa briga constante entre solo e raízes da planta pelo fósforo, e geralmente os nossos solos eles ganham essa batalha, né, quando não manejamos de forma correta, né, esse nutriente via adubação. Então eu tive a oportunidade de estudar as formas em que esse nutriente está no solo. Então, com quem ele se liga, como ele se comporta, como ele é fixado no solo, em que formas ele fica fixado, o fósforo, e os balanços do nutriente. Então, através desses estudos, a gente conseguiu entender a dinâmica do fósforo, associado ao manejo da adubação, em sistema de soja, milho, soja, algodão, focado no cerrado, né? E posteriormente no meu doutorado aí veio sim a linha de estudo, que foi o primeiro trabalho no Brasil, que a gente chama de legacy fósforos, né, que é o legado do fósforo. Então, através desses estudos de balanços, de entradas e saídas, e também do entendimento das formas químicas que esse nutriente está no solo, a gente consegue dizer o quão eficiente ou o quão dinâmico foi esse acúmulo do fósforo, se ele ficou mais associado à fração orgânica, à fração inorgânica do solo, se ele está retido com mais ou menos força, que a gente chama de fixação. Também os balanços de saída, né? Então, quanto deste fósforo está sendo aproveitado pelas culturas, e nós conseguimos estimar isso em escala nacional, né, para a agricultura nacional, e também predizer alguns cenários de futuro, que a gente chamou de transição para o uso, né, sustentável de fósforo na agricultura brasileira. Então é um trabalho que gerou uma quantificação dos estoques de fósforo no Brasil, né, nos solos do Brasil, né, e a gente tem sim acumulado bastante fósforo, né, os nossos solos eles de fato fixam fósforo nas argilas, nos óxidos de ferro, de alumínio, então, e esses balanços são o nosso cômputo da nossa eficiência de uso
agrícola do nutriente fósforo. Então, esse foi o trabalho que a gente iniciou. Outros estudos se derivaram disso para diferentes sistemas de produção, né, agrícola e pecuário e também florestal, mas essa foi a primeira oportunidade que a gente teve de mapear o histórico de uso do nutriente fósforo na agricultura brasileira. Legal, cara. O estudo super importante, né, cara? E à medida que a ciência vai avançando, novas oportunidades, tanto de produtos, né, como de trazer novas visões sobre isso é importante. Então, esses trabalhos basilares ali, né, de ciência e tal, são super importantes. E claramente, né, Marcos, na sua face, você é um cara bastante técnico, né, cara? Até bastante acadêmico. Você gosta de construir o negócio, né, o raciocínio aí como um belo acadêmico, né, cara? Como que foi essa transição, então, sua desse universo acadêmico, né, de dados, informações, né, teses, enfim, tudo isso que envolve a academia, para ir para a iniciativa privada, cara? Onde que o bichinho da iniciativa privada te picou aí? Bom, essa é uma boa história também, Paulo. Bom, no final do meu doutorado, terminando esses estudos, eu tive a oportunidade de continuar exercendo, né, essa função de pesquisador, né, na iniciativa privada agora. Então, tive a oportunidade de participar de alguns projetos de novos minerais para uso na agricultura e de investigação, né, para uso de novas fontes fertilizantes. Então, um projeto que envolvia algumas instituições, envolvia algumas Embrapas também participando, e posteriormente também tive a feliz coincidência, na verdade, de trabalhar na Mosaic. Por que eu digo feliz coincidência? Eu trabalhei bastante com fósforo, depois fui trabalhar com novos minerais, a maioria dos minerais tinham a ver com potássio. Em 2020, um pouquinho no início, na verdade, da pandemia, eu tive a oportunidade de ingressar na Mosaic, que é hoje a maior produtora de fertilizantes fosfatados do Brasil, né, e uma das maiores produtoras do mundo de fósforo e potássio. Então, para mim, pessoalmente, foi uma transição muito tranquila, porque eram dois dos nutrientes que eu mais tinha trabalhado e estudado na carreira, e também uma posição que refletia a presença da pesquisa e a pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria, que era algo que já vinha acontecendo, esse movimento, né, aproveitar a força e o investimento que o Brasil fez na formação, né, de recursos humanos, né, de mestres e doutores. Então, a indústria vê isso hoje com bons olhos, né, as empresas têm nos seus corpos técnicos pessoas que tiveram essa oportunidade, né, de uma formação adicional de mestrado e doutorado, e hoje transferem esse conhecimento adquirido na academia e refinado na academia na forma de conhecimento prático hoje para difusão de tecnologias e para boas práticas no uso de insumos, né, e de componentes do sistema de produção para os produtores. Então, esses foram bons movimentos que o Brasil vem fazendo nas últimas décadas, e que quem se beneficia no final do dia é o produtor, né, que pode contar com empresas que, além das suas áreas comerciais e de negócio, tem por trás também as áreas técnicas e as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que se baseiam em conhecimento científico para os seus desenvolvimentos. Cara, e é muito interessante isso que você está falando, porque esse é um movimento quase que natural, né? Porque antes, o cara que ia fazer mestrado e doutorado, né? Você sabe muito bem disso. O cara fala, esse cara não conseguiu emprego, né? Vai fazer mestrado e doutorado, né? E hoje não, né, cara? Assim, você vê um movimento das companhias, especialmente aquelas que têm um viés mais voltado para inovação e tudo mais, trazendo essa turma da academia, porque, querendo ou não, a academia tem a base que precisa para fazer determinados tipos de estudos ou até desenvolver novos produtos, né, cara? Acho que essa acaba sendo uma tendência também, né, Marcos? Sim, e a agricultura brasileira hoje, Paulo, ela é uma agricultura muito tecnificada. Então, nós hoje somos, sim, referência mundial, né? A gente às vezes fica com um pouco de receio, né, de assumir essa posição, mas sim, o Brasil é referência mundial em agricultura tropical hoje. Então, isso demandou, né, de uma tropicalização de conhecimento e de formação de recurso humano, né? Então, hoje as áreas técnicas são muito valorizadas nas empresas, né? Nós precisamos
desse corpo técnico para auxiliar, né, que a informação e o conhecimento cheguem até o produtor, né, de uma forma prática e de uma forma que ele consiga rapidamente adotar as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui, né, no Brasil. Nós não estamos mais importando tecnologias que a gente não desenvolve aqui e tropicaliza aqui no Brasil. Então, essa transferência de tecnologia passa também por recurso humano qualificado e que consegue transferir esse conhecimento e a adoção dessas tecnologias de forma prática para a rotina do produtor rural, né? Então, o Brasil tem se beneficiado muito disso e o reflexo disso é o nosso crescimento, né? Então, a gente bate recordes ano a ano de produção, bate recordes ano a ano de produtividade. Produtividade é a nossa maior moeda de troca, né, na agricultura tropical. Quanto mais produtivo nós conseguimos ser, menos pressão a gente gera por abertura de novas áreas, né, e o Brasil novamente é referência nisso mundial, né, em crescimento de produção e produtividade anualmente, e isso vem com a adoção de tecnologias, né? Às vezes pode estar um monte de gente aqui que faz mestrado, doutorado, tá escutando a gente aqui agora, né, cara? Mas conta pra gente o que você é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Aí na Mosaic. O que faz um gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cara? Essa é uma pergunta que a gente vai falar alguns minutinhos aqui. Então, para quem está nos ouvindo, não só para aqueles que são da academia, mas também para aqueles que desenvolvem o mercado, que são consultores técnicos, que ajudam o produtor no dia a dia. Então, tem até muitos produtores também que estão aqui, viu? E tem muitos produtores, e os produtores são sedentos por conhecimento, né? O produtor hoje brasileiro gosta de informação técnica. Então, a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação numa empresa de fertilizantes, né, e numa empresa de porte multinacional, como é o caso da Mosaic, ela passa, na verdade, não apenas por uma necessidade de transferir o conhecimento para as tecnologias, para o desenvolvimento de produtos, mas a gente está falando de um setor que é uma commodity, um fertilizante, que o Brasil depende de importação, né? 80% do total dos nossos fertilizantes do volume é importado, né? E os outros 20% que a gente produz nacionalmente também tem seus desafios de produção, né? E estamos falando de um setor em que envolve mineração, industrialização, né? Então engenharia química, engenharia de produção e um pouco de agronomia ainda, né? Agronomia e nutrição de plantas. A gente precisa saber o que a gente vai fazer com os fertilizantes, né? Como a gente vai manejá-los e até no desenvolvimento de produto, embutir o conhecimento agronômico para, de fato, desenvolver tecnologias que enderecem os problemas reais do campo. E os problemas reais do campo aqui no nosso ambiente tropical são diferentes, né, de outros países, de outras regiões. Na verdade, falar sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de fertilizantes, a gente está falando de uma reunião, né, de disciplinas, é um trabalho multidisciplinar, envolve várias áreas, né, para você ter uma ideia, na Mosaic a gente tem hoje mais de 80 pessoas diretamente envolvidas com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nossa. Vão desde a mina, passando pelos processos de lavra, mineração, né, de sustentabilidade ambiental, recuperação, né, destinação de especialidades e outros produtos, não só fertilizantes, e dentro da indústria também, transformações químicas, processos industriais, granulação, qualidade física, qualidade química em fertilizantes e aí é onde a parte que eu atuo diretamente com o meu time, né, desenvolvimento agronômico. Então, a testar, validar, prototipar, desenvolver aquilo que a planta possa enxergar de uma forma mais eficiente. Então, essa é a função, né, do P&D numa empresa de fertilizantes, do P&D agronômico. É conectar todas essas áreas e todas essas outras etapas do processo para trazer para o produtor o melhor do conhecimento científico empregado na indústria de fertilizantes. Cara, que quando a gente pensa em fertilizante, né, nesse universo aí do potássio, magnésio, nitrogênio, enfim, todas essa questão, né, cara, parece que não tem muita inovação relacionada a isso, porque é elemento químico, né, mas tem uma série de coisas aí que vocês fazem, né, que não necessariamente é só ali, né. Por exemplo, você falou um termo antes lá,
quando a gente estava preparando o episódio aqui, que tem essa atuação desde a mina até o campo, que acho que foi um pouco do que você comentou aí, né, cara? Se você pudesse traduzir isso hoje em alguma pesquisa que vocês já desenvolveram, o que significa na prática esse da mina até o campo, assim, sabe? Eu vou usar exemplos, que exemplos é sempre mais fácil, né? Então, por exemplo, vou fugir um pouquinho só do fósforo, né? Vamos falar de um outro desafio que a agricultura brasileira tem. Nós temos um nutriente que é muito difícil manter a fertilidade desse nutriente dos nossos solos, né? Que é o enxofre. Né? O enxofre é um nutriente que está presente na matéria orgânica, que os solos tropicais não têm, muito em grande quantidade. Então a gente precisa adicionar enxofre também. A gente produz culturas que demandam, né, conteúdo proteico, exemplo a soja, né, o maior exemplo nosso. Então ela demanda uma quantidade de enxofre um pouco maior do que outras culturas que não tenham alto conteúdo proteico. Ou seja, quando a gente vai adubar, né, vai fertilizar uma cultura, a gente tem que pensar além do NPK, né, nos outros nutrientes. E enxofre é um desafio nos solos tropicais, porque a gente tem esse nutriente, ele se movimenta muito no solo, a gente chama isso de altamente móvel no solo, então ele não consegue ficar ali muito tempo disponível. Então é um exemplo que a indústria pode adotar tecnologia para trazer, né, junto com os fertilizantes fornecedores de NPK, no nosso caso um fertilizante fosfatado, inclui enxofre. E não é qualquer enxofre, então é entender o ciclo do enxofre, a dinâmica, as interações químicas no solo e interações físicas, né, o movimento desse nutriente. E um dos exemplos que a agricultura hoje tem adotado é a inclusão de enxofre alimentar nos fertilizantes fosfatados, parte disso com uma liberação um pouco mais rápida, na forma de enxofre sulfato, e parte disso na forma de enxofre elementar. Então a Mosaic foi pioneira nisso, né, nesse desenvolvimento. Trabalhar com enxofre elementar envolve alterar uma indústria, né, é um elemento que a sua matéria-prima, por natureza, é inflamável, então envolve uma série de desenvolvimentos industriais, de processos industriais e também de produto. Então precisa chegar num balanço ideal de enxofre que atenda às culturas e entendendo que esse nutriente tem uma dificuldade no seu manejo em ambiente tropical, trazer ele numa forma de liberação gradual, mudando a composição da matéria-prima, transformando isso numa nova tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, essa tecnologia que é referência hoje no mercado, um produto chamado MicroEssentials, que deu origem a essa categoria de produtos fertilizantes fosfatados que contêm enxofre e enxofre elementar na sua composição, que a gente chama de NPS com enxofre elementar. Esse é um exemplo, né, de como a gente aplica conhecimento técnico científico de ciência do solo, nutrição de plantas, em ferramentas nutricionais dentro dos fertilizantes. Né? Recentemente a gente fez um outro, inclusive. Então a gente tem também uma alteração industrial, né, num processo produtivo no potássio. E aí potássio, a gente tem que lembrar que é aquela mina subterrânea de cloreto de potássio, que cata o potássio lá a 1.000 metros de profundidade, tem todo um processo de transformação para chegar na purificação do cloreto de potássio. Então esta rota industrial foi alterada e a gente consegue incluir outros nutrientes, um outro nutriente em específico, que é o boro. Recentemente estive num evento só para falar de boro. Né? Boro a gente fala que é o micronutriente com efeito macro nas plantas, né? Um nutriente que ajuda na translocação de açúcar, ajuda no pegamento floral, ajuda nos estágios reprodutivos das culturas e também é muito perdido nos solos tropicais por lixiviação, porque também não tem, né, muitas ligações com o solo para poder ficar retido e ser aproveitado ao longo do tempo. Então é mais um exemplo de uma tecnologia que pôde ser desenvolvida no fertilizante potássio com a inclusão de fontes de boro de diferentes graus de liberação, né, diferentes etapas de solubilização. Então isso hoje também é uma tecnologia que a gente desenvolveu pensando na agricultura tropical, um produto chamado Aspire, que é um cloreto de potássio com essa inovação tecnológica do boro em diferentes formas de liberação química. Então legal, são exemplos de como a gente aplica ciência e tecnologia
em fertilizantes pensando na agricultura tropical. A agricultura, de certa maneira, né, ela está caminhando, pensando, por exemplo, se a gente fala hoje aí de alta eficiência, né, de produtividade e tudo mais. Cara, querendo ou não, fertilizante, defensivo são insumos que custam caro, né, cara? Não é um negócio simples, barato. Então, quanto mais a gente conseguir ter novas tecnologias que façam com que a gente aproveite melhor aquilo que a gente já está pagando, né, cara? Pô, isso aí é um caminho interessante. E a pesquisa traz muito disso, né? Assim, como que a gente consegue aproveitar melhor o enxofre, o boro, enfim, qualquer um desses elementos que você comentou aí, né, cara? Isso aí é essencial, até porque, pelo que nós vamos viver no futuro, que não está muito distante, né? Exato, não, Paulo. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Fertilizantes, eles são parte do sistema de produção tropical, né? Assim como a gente deposita muita confiança na genética, né? No material genético e no desenvolvimento, que é sim grande numa semente, existe um desenvolvimento e uma ciência muito grande e multidisciplinar na transformação de uma rocha em um produto de alta eficiência, qualidade química, qualidade física para nutrir a planta na dose correta, no momento correto, no local correto, na época correta, que é o conhecimento que a gente aplica num fertilizante, para desenvolver um fertilizante. E o mais legal é falar do que vem pela frente ainda, né? Então, o que vem pela frente é o que nos anima. Então, é justamente essa pergunta que eu vou fazer agora, cara. Porque, assim, você, né, no caso, que está trabalhando aí nessa fronteira aí, talvez, do conhecimento, imagino que quem saiu da academia nunca saiu, de fato, né? Sempre tem alguma ligação ali, né, cara? Na sua visão aí, já pensando nesse futuro que você comentou, quais são as tendências mais promissoras, vamos dizer assim, que a pesquisa está explorando hoje, seja em fertilizantes, corretivos, condicionadores de solo, bioinsumos também, que é uma coisa que vem muito nos dias de hoje, né, que se fala muito, para ajudar o agricultor, né, o produtor rural aí nos próximos anos. O que você enxerga de tendências, cara? Vamos lá, eu vou falar então do que a gente enxerga, que é o futuro, mas na verdade já está executando no presente, né? Então, nós sabemos que fertilidade e nutrição de plantas não é feita só da parte química, né? Então, o solo, ele é o alicerce de tudo, né? O alicerce dos nossos patamares produtivos. A gente tem aprendido muito isso na agricultura tropical, tem evoluído muito, os sistemas de produção hoje são conservacionistas, são sustentáveis, o uso de tecnologia nos solos tropicais não só melhora a nutrição e a produtividade e a rentabilidade do produtor, mas carrega também um legado no solo, que é o legado de melhorar, né, a fertilidade do solo num sentido mais amplo, né, para além da parte química. Então, os solos se tornam mais fisicamente resilientes, eles utilizam melhor a água, né, que é um recurso que a gente tem que utilizar com sabedoria na produção agrícola, e também tem toda essa parte biológica, né, que é um pouco mais recente, e a gente tem avançado muito no conhecimento das interações, né, entre a biologia do solo com os aspectos químicos e com a nutrição, as interações com as plantas. Então a gente, na Mosaic, acredita tanto nisso, né, e que o Brasil, isso não é uma tendência de futuro, mas é realidade, né, a utilização de bioinsumos, o uso de tecnologia aplicada nas culturas através dos bioinsumos, que nós recentemente temos, né, uma nova divisão chamada Mosaic Bioscience, dedicada a bioinsumos e novas tecnologias no que a gente vem chamando de bionutrição. E o mais legal é quando a gente combina tudo isso, Paulo, quando a gente combina, né, os nossos nutrientes, o alicerce, né, da nutrição e dos processos fisiológicos das plantas com essa bionutrição, né, com essas atividades adicionais que os micro-organismos podem trazer, seja via um insumo ou através do desenvolvimento de tecnologias que vão melhorar essa interação da planta com o solo na aquisição dos nutrientes via processos biológicos que as plantas já faziam, né, mas que a gente não vinha aproveitando tanto. Então a gente trabalha tanto na linha de fertilizantes sinérgicos, né, fertilizantes que vão
não só nutrir a planta, mas que também possam aproveitar esses mecanismos biológicos de interação das raízes das plantas com o solo, e também a utilização, sim, de bioinsumos, né? Então, bioinsumos são uma ferramenta poderosa, né? Eles atuam, apesar de nós não atuarmos diretamente no biocontrole, então já existem, né, muitos casos consolidados, né, de ferramentas, né, de biotecnologia à base de bioinsumos, né, micro-organismos ou mesmo macro-organismos para biocontrole, mas também na nutrição, como ferramentas nutricionais aliadas aos nutrientes para trazer para a planta esse maior conforto biológico para que ela possa aproveitar melhor os seus recursos, né, água e nutrientes, e transformar isso em máquina, né, em fotossíntese e em produtividade, que é o que a gente almeja no final do dia. Então, sim, né, fertilizantes sinérgicos ou fertilizantes que possam interagir com bioinsumos são temas bem recorrentes e que nós estamos trabalhando muito no presente já e, com certeza, trazendo inovações no futuro de curto prazo. Sim, sim, não, legal, cara. Assim, eu sempre comento, né, aqui nos episódios sobre isso, né, acho que a tecnologia, de uma maneira geral, né, Marcos, assim, ela tá evoluindo a ponto de, em algum momento, a gente conseguir entender com mais profundidade essas interações que hoje ainda a gente não consegue, já consegue muito mais do que 15, 20 anos atrás, né? Mas tanto é que a gente, na escola, você também, imagino, quando estudou, a grande importância era a física e química do solo, né? No Exato, máximo, né? Assim, não, a porque não tinha biologia, nem né? elementos pra gente comparar, né? Exato, a biologia ela já era micro, né? Então É, já era algo um pouco mais difícil de visualizar e nós o próprio desenvolvimento de instrumentação, né? De isso, ferramentas, exato. ele data aí do início dos anos 2000, né? Então começou com o estudo de microbiomas humanos, né? De interações genéticas e biologia para a saúde humana. E a gente trouxe isso para a agricultura e especificamente trouxe isso também para o desenvolvimento de biotecnologias, né, e um melhor entendimento do solo, né, e das interações microbianas com as plantas. Então, isso tudo tem ajudado a entender melhor esse mundo biológico e como ele interage com a parte química e a parte física. E a partir desse conhecimento, a gente constrói ferramentas, mas também a gente pode dizer que o Brasil foi pioneiro nisso, né? Hoje a gente tem Uhum. mais de 90%, né, da nossa área de soja, por exemplo, economizando nitrogênio, né, a troco de fazer fixação biológica de nitrogênio, algo que a gente já faz há mais de 50 anos, né, com pesquisa e desenvolvimento também, Brasil referência nisso. E outras tecnologias, outras ferramentas nutricionais têm surgido, né, além de bradyrhizóbio, nós já temos azospirillum, né, co-inoculação, micro-organismos de vida livre, promotores de crescimento, micro-organismos que têm outros efeitos nutricionais e novas tecnologias vindo para mobilização de nutrientes, para melhoria de enraizamento, para melhoria até de resiliência das plantas, né, tolerância a estresse. Então são soluções que sim, elas vão agregar muito ao pacote nutricional, elas já têm agregado, já têm feito essa diferença no campo, né, sempre naquele alicerce de fornecer o nutriente correto, né, na dose correta, no momento correto e utilizando as fontes com tecnologias adequadas para a nossa agricultura tropical e aí agregando, combinando essas novas ferramentas para impulsionar a produtividade. Então, o produtor tem muito a se beneficiar com isso. Felizmente, são tecnologias e adoções que chegam ao campo, né? A gente consegue traduzir esse conhecimento e essa geração de tecnologia hoje de maneira rápida para o produtor, para que ele possa tomar suas decisões e adotar essas práticas no seu sistema de produção. Então, isso tem feito bastante a diferença e com certeza a gente ainda tem muito a crescer e muito a desenvolver ainda para essa melhor qualidade, né? O que a gente chama de
de agricultura mais sustentável e eficiente, acima de tudo. Vou até fazer um jabá aqui, ó, episódio número 400 do Agro Resenha, conversamos com Mariângela Hungria, ela falou no início dessas pesquisas e como que foi, né, cara? Então, tem muita coisa boa que já foi desenvolvida aqui no Brasil e com certeza tem muito mais coisa boa que vem aí pela frente, cara. Mas, Marcos, agradeço demais, cara, a sua participação aqui no Agro Resenha, e tenho certeza que quem tá do outro lado aí gostou da sua história também, né, cara? Porque, além de tudo, a gente conta muita história boa aqui, cara. E parabéns aí pelo seu trabalho, né? Eu sei que não deve ser fácil trabalhar com pesquisa, não é fácil trabalhar com pesquisa no Brasil, mas tem um caminho muito bacana aí que tenho certeza que vai ser super benéfico aí para os nossos produtores aqui, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, em nome da Mosaic, agradeço ao Agro Resenha, a todos os nossos ouvintes, espero que tenham gostado da conversa. Fiquei devendo ainda falar sobre sustentabilidade na indústria, fertilizantes fazem parte hoje da sustentabilidade na agricultura tropical. Então, espero futuramente que a gente possa conversar mais e, novamente, agradeço, Paulo. Obrigado. E fala aí pra gente, ô Marcos, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara? Nossas redes sociais, né? Então, nós temos na Mosaic, nós utilizamos o Nutrição de Safras. Então, Nutrição de Safras é a nossa veia técnica da Mosaic no Brasil. Então, @Nutrição de Safras, @NutriSafras no Instagram e também os canais Nutrição de Safras. Temos um podcast também, né, aqui na Nutrição de Safras, as mídias sociais, tanto mídias de vídeo e os nossos contatos na página da nutriçãodesafras.com.br para difusão de conteúdos técnicos e também das nossas ferramentas nutricionais. Então é um prazer receber todos nas nossas plataformas e fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas ou entrar em contato conosco sempre que quiserem. Bom demais, bom demais. Marcos, agora nós temos um último quadro aqui no Agro Resenha, cara, que esse aqui você não pode escapar, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Ó, vou prometo, cara, não tem pegadinha, eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Boa, combinado. Vai lá. Marcos Rodrigues, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta, Linkin Park in the End, escutei muito na minha adolescência e apesar de gostar de bastante de sertanejo, moda de viola, não tem como negar, essa é a música, aquela que na época que não tinha muita ferramenta, a gente apertava o pause e ia anotando a letrinha para poder decorar, então essa foi uma das que eu fiz isso. Não, mas fica tranquilo que você tá no podcast agro mais rock and roll do Brasil, tá? Beleza, combinado. Então, fica tranquilo. E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu gostei muito de Maragogi. Porque foi a minha primeira experiência com o mar, então, né, ter visitado o conhecido mar e ter tido essa oportunidade, né, lá em Natal foi algo que ficou marcante para mim. Mas talvez o lugar mais o agro mais legal que eu visitei foi, sem dúvida, o sítio do meu avô. Que lá foi onde eu aprendi tudo de um jeito bem raiz e lá foi onde tudo começou. Então é um lugar que eu guardo na memória até hoje. Tem certas coisas que qualquer lugar no mundo não é melhor do que o lugar onde a gente foi criado, né, cara? Não tem como. E cara, qual que é a sua especialidade na cozinha? Vamos ver se é bom mesmo. Especialidade na cozinha. Olha, a minha esposa gosta que eu faça um carbonara, um macarrão carbonara, que não é o da receita italiana. Mas eu costumo dizer que a minha especialidade na cozinha é comer. Essa é a minha maior especialidade na cozinha. Não, e churrasco. Churrasco eu gosto bastante. Não sou muito bom, mas eu gosto de me aventurar bastante no churrasco. Não, mas o carbonarazinho tem uma técnica, então já não é qualquer coisa, entendeu? Não, tem assim, uma técnica, foram vários anos, né? A gente começou com arroz com ovo mexido, depois começou com ovo mexido, aí a gente foi evoluindo nas receitas até chegar no carbonara. É isso aí. Marcos, outra coisa, cara. Tem algum livro que você leu aí na sua vida, na sua trajetória, que foi importante para você, que você pode deixar aqui pra gente, cara? Tem 2 livros que eu gosto muito, né? Um é um livro técnico, né? E o outro é um livro, não que não seja técnico, mas não é um livro, né, de nutrição de plantas. Então, um dos livros que eu tenho, um livro de cabeceira, né? Tá ali atrás,
é um livro chamado Elementos de Natureza e Propriedades do Solo, que é um livro base que a gente usa para entender ciência do solo, né? Ciência do solo vai muito além de fertilidade e nutrição de plantas, então a gente entende sobre aspectos de física do solo, outras interações, incluindo biologia do solo, sustentabilidade, carbono, emissão de gases, então tudo passa pelo solo. E esse é um livro que me marcou bastante, é um livro de estudo que eu carrego até hoje. E livros não agro, tem um livro que eu li que eu recomendo a todos, né, para lerem, chama Mindset. Esse livro fez bastante diferença na minha vida, na minha postura profissional, inclusive. Então é um livro que eu gostei bastante, então consigo recomendar. É isso aí, muito bom, cara, muito bom. Esse livro é muito bom. E, cara, agora, de fato, pra gente ir pros finalmente mesmo, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Essa é mais filosófica. Meu eu de 17 anos, a gente faz bastante besteira com 17 anos, né? Então, eu no caso, eu estava em dúvida entre entrar na graduação, né, ou desistir, porque eu também fazia um curso técnico em informática, então eu tinha uma veia ali na tecnologia também. Eu acabei fazendo os dois. Então, o que eu recomendo para o meu eu de 17 anos, só faça. Né? Porque foi assim que eu fui, foi assim que eu vim. Então, com 21 anos eu já estava com a minha esposa e já com filho, e a vida foi sendo construída junto, sem planejamento muito bem desenhadinho, mas com um caminho muito abençoado, isso eu tenho certeza. Então, só faça, né? Faça, cometa seus erros, aprenda com eles e siga em frente. Quem fala pra mim que planejou muito bem a vida, ou planejou ter filho e tal, eu sou cético. Ninguém planeja tão bem assim, executa tão bem, né? O mais gostoso da vida é a gente viver, né? Viver bem, viver feliz, né? Seguir os nossos princípios e saber que a vida é feita de desafios, né? Desafios e conquistas, ora a gente tá bem, ora a gente tá um pouquinho mais apertado, mas a vida é para ser feliz, né? O pior de tudo é se não chover. Então é isso que a gente carrega como maior tensão na vida, especialmente no início de safra, né? Num plantio, tem que chover. É isso aí, cara, muito bom. E pra você que ouviu ou tá assistindo esse episódio até agora, cara, tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com o Marcos aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha, ele cresce na medida que você tá junto com a gente nesse barco aqui também, tá certo? Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer um desses nós estamos lá. E esse podcast aqui, assim como vários outros podcasts do agro, faz parte da Rede Rural de Podcasts, uma iniciativa da Rural, que é a maior rede de podcasts do agro aí do Brasil, tá certo? E siga a gente lá nas nossas redes sociais também, é só buscar por @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, como eu sempre digo, a gente adora receber ois, tá certo? E, Marcos, por pouco eu não consigo pegar um gancho que você falou aí, cara, mas eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que se você falasse ela agora, eu ia já meter em cima, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? É isso aí, mas eu deixei essa deixa pra você, Paulo. Muito bom, cara, obrigado, viu? Agradeço, obrigado, satisfação e um abraço a todos do Agro Resenha. Valeu.